Olá, meu nome é Débora Varela. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema maravilhoso. Gosto demais de conversar sobre esse tema. Convido vocês para conversar um pouquinho comigo sobre auditoria, não é? Nessa disciplina, né, nessa matéria, nesse tema aí que a gente vai estar conversando agora, eu vou estar focando com vocês em auditoria em projetos, mas tudo que eu vou falar para vocês, né, que eu vou comentar aqui com vocês, ela também, né, se refere a qualquer tipo de auditoria. As fases de auditoria, o que é, para que serve, as fases, o plano de trabalho, quem que faz, ok? Então, vamos começar? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão legal, tão gostoso e tão interessante, né? Todos nós precisamos saber como que ocorre a auditoria, até mesmo para a gente ficar preparado, né, caso um dia você precise ser auditado. Aí você pensa, o que é auditoria? Né? Tá, eu vou estudar isso, mas eu preciso saber primeiro o que é auditoria. A ideia, né, o conceito, a ideia da auditoria vem porque, na verdade, existe aí, vamos dizer assim, uma necessidade de alguma coisa ser checada. Então, a auditoria, né, quer seja em projetos, quer seja em qualidade, o que você quiser fazer auditoria, você pode fazer. Porque, na verdade, auditar alguma coisa é checar se as especificidades alinhadas no início, né, de um projeto, no início de um trabalho, se essas especificidades alinhadas ou planejadas foram realmente executadas. Simples assim. Outro ponto para ser observado é que todos os trabalhos que nós fazemos, né, envolve recurso, quer seja de pessoas, quer seja recurso financeiro. E aí, muitas auditorias também envolvem a checagem, né, de recursos financeiros, que a gente chama isso de auditoria contábil, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a auditoria significa checagem de um trabalho realizado. E essa checagem é para saber se tudo que foi planejado foi executado da melhor forma, ou, melhor ainda, da forma como foi planejado, certo? Então, o que a gente vai começar a conversar aqui, além do conceito, não é? São as características da auditoria. Porque existem vários tipos de auditoria, como eu falei para vocês. Existe a auditoria, vamos dizer assim, da avaliação de uma gestão, tá certo? Avaliar como a gestão se comportou durante aquele período. A auditoria de acompanhamento dessa gestão, porque não só no final da gestão que você pode auditar durante todo o processo, né, da gestão. A auditoria contábil, como eu falei para vocês, a auditoria operacional também, não é? Para checar a eficiência, eficácia, efetividade dos processos. E também auditorias aí, vamos dizer assim, as auditorias especiais que nós chamamos, porque são espécies de checagem, vamos dizer assim, de que algo diferente aconteceu e você precisa, né, os auditores precisam analisar com outro olhar, não é, aquele caso especial, certo? Então, na verdade, os objetivos, os principais objetivos da auditoria é aumentar a confiança, né, dos gestores que estão, os donos da organização, né, vamos dizer assim, numa empresa privada, os donos, né, os acionistas também, eles precisam ter confiança naquela empresa. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para a questão dos acionistas. O que é um acionista? Acionista é aquela pessoa que não faz parte da empresa no sentido, vamos dizer assim, ele não vai para aquela empresa trabalhar todos os dias, porém ele faz parte dela no sentido de que ele tem uma parte dessa empresa, ele investiu, ele investe nessa empresa, né? Porque ele confia que aquela empresa está fazendo a coisa certa, né? E por isso ele investe. E aí ele faz isso por meio de quê, né? Por onde que ele faz, vamos dizer assim, como que ele se torna acionista da empresa? Como que ele se torna parte da empresa? Na verdade, os acionistas, eles
adquirem uma parte da empresa por meio da bolsa de valores, né? Quando essa empresa abre o capital para ser vendido, vamos dizer assim, a parte de sua empresa. Então, por exemplo, eu sou acionista de empresas, né? De empresa, moral da história. Eu faço parte de uma empresa porque confio nela, tenho uma expectativa positiva dessa empresa e por isso entrei na bolsa de valores por meio de uma corretora, comprei ações da empresa, né, vamos dizer assim, e acompanho o crescimento dela. No momento que os acionistas não tiverem mais confiança, não só na área financeira, mas também na área de gestão e estratégia daquela empresa, eles vão retirar os seus investimentos de lá. E aí o preço da ação tende a cair, entendeu? Então, a ideia dos acionistas é que eles fazem parte da empresa, no sentido de vou bancar, vou investir nessa empresa, e aí ele tem essa expectativa e, consequentemente, ele acompanha a vida, a saúde dessa empresa, quer seja na área da gestão, quer seja na área financeira, né? Então, existem dois tipos de auditoria que a gente vai conhecer aqui. Existe a auditoria interna e existe a auditoria externa, ok? A auditoria interna, ela existe para quê? Para auxiliar o gestor a melhorar seus processos, vamos dizer assim, entendeu? Outra coisa importante é que vai existir auditoria interna e auditoria externa, não só para o setor privado, mas também para o setor público, tá certo? Então, vamos diferenciar aqui 4 coisas. Primeira coisa que a gente vai diferenciar: o que é auditoria interna? Segunda coisa, o que é auditoria externa? Depois a gente vai checar o que é auditoria no setor privado, o que é auditoria no setor público, tá certo? Então, vamos aqui trabalhar a auditoria interna. Como eu estava falando, a auditoria interna, ela existe para auxiliar o gestor a tomada de decisão, mas no sentido de ajudar mesmo. Ele vai checar uma ação que está sendo executada, né, vamos dizer assim, pelos colaboradores, mas tentando olhar e dizer assim, olha, por aqui não, faz assim que é melhor, né? Porque o auditor não pode ser qualquer pessoa. A gente vai já conversar sobre as características do auditor, mas eu preciso te contar logo isso, né? Não pode ser qualquer um, tem que ser uma pessoa experiente, principalmente experiente na área que ele está auditando. Então, como que eu vou colocar alguém para auditar um processo de tecnologia da informação se a pessoa não tem nem conhecimento do que é isso, certo? Então, voltando aqui. Além da auditoria interna, eu tenho a auditoria externa. Aí a gente chama isso de auditoria independente, né? Que a gente chama de os auditores independentes chegam na empresa, né, na organização pública ou privada, vai checar os processos internos daquela empresa, vai checar os procedimentos realizados para saber se foi feito tudo conforme as regras, tudo conforme o planejado, tudo conforme uma legislação específica, não é? Já que existe uma legislação que precisa ser cumprida, então, será que ele fez conforme os padrões? Tá certo? E aí, já o papel aqui do auditor externo, tem vários papéis, na verdade. A primeira coisa é garantir uma viabilidade futura do negócio, né? Atestar a eficiência, a eficácia dos processos, detectar e prevenir erros, com certeza, auxiliar na construção do alcance dos seus objetivos. Só que ele não acompanha como o auditor interno faz. Afinal de contas, o auditor externo, ele vem pontualmente. Quando você tem na sua empresa uma equipe de auditoria interna, ele está ali o tempo inteiro trabalhando com você. Moral na história. Na hora que você precisa dele, você vai lá e indaga, você vai lá e diz, isso aqui está certo? Posso fazer assim? Né? Já os auditores independentes, não, eles são convidados e aí eles são convocados muitas vezes, né? Vamos dizer assim, são pagos para fazer esse tipo de auditoria. E é pontual, não está lá todo dia, tá certo? Existem algumas diferenças, né, da auditoria interna para a auditoria externa.
Na interna, a gente já sabe que é um profissional da casa. Na externa, é um auditor independente que vem de fora. E aí, o objetivo dele, de cada um deles, é analisar, né, checar, examinar o auditor interno, os controles operacionais, e os auditores externos, por exemplo, eles analisam, né, eles checam as demonstrações financeiras da empresa, por exemplo. Pode checar outras coisas? Pode, mas uma das coisas que ele mais checa são as demonstrações financeiras. Outra coisa importante, né, que diferencia um do outro, é que a finalidade da auditoria interna é promover essa melhoria dos controles internos, né, os controles operacionais, os processos. Já na externa, ele vai dar opinião, é uma opinião, né, sobre as demonstrações contábeis, se elas estão de acordo com os procedimentos contábeis, com as normas contábeis, né? Então, ele emite um parecer, né? Ele emite um parecer de auditor independente, tá bom? Ou seja, uma coisa importante aqui, que eu já falei, mas eu quero deixar claro outra característica, né, de diferença das duas, é que no auditor interno, o trabalho dele é contínuo e o auditor externo, ele é pontual, tá certo? É periódico, mas pontual. Ele pode vir todo ano? Pode, quando ele é convidado. Todo ano, ao final do ano vai ter auditoria, né? Todo ano tem auditoria. Trabalhei no projeto, em alguns projetos que foram auditados, e a gente já sabia. Dezembro começa a auditoria. Finalzinho de novembro, começo de dezembro, os auditores independentes já vêm, Tribunal de Contas já vem para sentar com a gente, ver os processos, todos os pagamentos realizados no ano, todas as licitações efetuadas, todos os procedimentos, né, licitatórios e pagamentos efetuados, ou seja, eles vêm checar todos os nossos procedimentos no finalzinho do ano. Quando que termina? Lá para março. Lá em março, a gente ainda está checando o relatório de auditoria e respondendo os relatórios de auditoria. A gente vai falar já já sobre ele, tá certo? Porque, na verdade, o documento que um auditor produz se chama relatório de auditoria. Quer seja o auditor interno, quer seja o externo. O auditor interno também produz seu relatório de auditoria, né? Certo? Então, a grande questão agora é a gente conversar um pouquinho sobre quem são esses auditores, né? Quais são os requisitos profissionais específicos e especiais que eles precisam ter, né? A primeira coisa é ser uma pessoa cética. Tem que ser. Você não pode colocar emoção. E principalmente se você conhecer, você é auditor, né? Ou você vai ser auditado. E se você sabe que o auditor é um amigo seu, vai dar problema. Não pode. E se for, né, você vai ter que ser profissional bastante para não misturar as coisas. Ah, porque ele é meu amigo, ele vai passar a mão na minha cabeça. Ele está fazendo o trabalho dele. E ele vai ser cético, sim, porque ele vai ver os processos. Se você errou, ele vai dizer que errou. Ele precisa dizer, porque senão ele vai estar fazendo uma coisa errada no processo de trabalho dele. Na verdade, ele vai ser uma fraude de auditoria aí, vamos dizer assim, né? É uma fraude, por quê? Porque ele não está fazendo o trabalho correto, entendeu? Então, o julgamento desse profissional nos processos de trabalho precisam ser imparciais, é ou não é? Né? Então, ele tem que estar alerta às circunstâncias que estão, vamos dizer assim, no entorno dele, para não haver distorção, né, na análise que ele está fazendo, tá certo? E a outra coisa é que ele precisa sempre ter em mãos evidências que comprovem os fatos, porque, como você já sabe, contra fatos não há argumentos. Moral da história, a gente chama isso de evidências de auditoria. Se um auditor está com dúvida em algum processo, você precisa apresentar para ele evidências, para que ele tenha certeza que o processo foi feito da forma correta. Evidências de auditoria, eu amo essa parte, principalmente quando eu preciso provar que eu fiz o trabalho da forma correta, né? E eu amo checar, quando eu estou fazendo, vamos dizer assim, uma auditoria de um processo, né? Vamos dizer assim, eu amo checar se realmente foi feito o que
estão dizendo aqui que foi feito, né? Então, como é que você faz essa auditoria? Se quando um dia você precisar auditar ou for auditado, quais são as etapas de planejamento de uma auditoria? Primeira coisa é que você precisa, principalmente, ter uma característica essencial na hora de fazer um planejamento, na hora de planejar uma auditoria, é você ser organizado. Você precisa? É uma característica essencial de um auditor, né? Porque, na verdade, o planejamento de auditoria é uma coisa contínua, é uma coisa interativa com quem você está auditando, não é? Então, você traça os seus objetivos da auditoria, você traça o que você quer fazer, o que você quer auditar, qual é o produto, qual é o objeto que você vai estar auditando, tá certo? Então, você vai definir, vamos dizer assim, as características do trabalho, definir o alcance, ou seja, onde você quer chegar. Aí eu falei, definir os objetivos do relatório de auditoria, que você não vai fazer no final o relatório. Então, aqui no planejamento, tem que traçar os seus objetivos. Cuidar da equipe de trabalho que você vai estar trabalhando, né? Vamos dizer assim, com outros auditores. Então, quais são os outros auditores que vão estar junto com você? Quais são os recursos necessários que você precisa ter para auditar bem algum trabalho, né? Alguma empresa, enfim, algum projeto? O que você precisa ter? E aí você precisa ter um plano de auditoria, ou seja, quais são os procedimentos, né? Quais são os riscos dessa auditoria? Você tem que traçar isso no planejamento, né? Quais são os procedimentos que você vai realizar? Qual o cronograma que você estabeleceu para auditar, né? E aí você vai ter que ter toda uma documentação de planejamento, né? O teu plano de auditoria é o objeto aí, o final do teu planejamento, né? A tua documentação principal. Mas principalmente esse plano de auditoria, você tem que saber que ele não é uma coisa fixa, rígida, ela é flexível. Todo plano é flexível, porque se algo acontece, você precisa readequar esse plano, tá certo? E aí, existem algumas, vamos dizer assim, aspectos que eu queria conversar com vocês, né? A gente já falou sobre o que é auditoria interna, o que é auditoria externa, e aí eu queria falar aqui um pouquinho sobre esses procedimentos aí, não é, de auditoria. Porque, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai fazer, como auditor, né, uma inspeção dos processos. Você vai observar o que aconteceu, os fatos acontecidos, né? Depois você vai confirmar através das evidências. Você vai fazer uma análise, né, financeira daquele projeto ou daquela empresa, se eles fizeram tudo conforme a legislação. E vai também, outra característica interessante dos procedimentos é indagar para as pessoas que trabalharam durante todo aquele tempo aí com esse trabalho, como aconteceram as coisas, né? Não é só uma análise de observação fria de papéis. Você precisa fazer entrevistas, existem técnicas de auditoria que usam entrevistas com, vamos dizer assim, com os colaboradores, né? Por isso que tem muita gente que tem medo de auditoria, porque sabe que vai para o paredão. Não é? Eu vou chamar aqui de paredão, mas na verdade é a hora da pesquisa qualitativa, né? Não é só papel que ele analisa o comportamento das pessoas que trabalharam também nesse projeto, nesse processo inteiro de trabalho durante o ano. E aí ele vai fazer testes de observação. Não é que ele vai testar você no sentido, será que eles estão mentindo? Não é isso. Na hora da entrevista, eles vão checar principalmente o porquê das coisas, né? Eu já fui auditada e eu não tenho problema nenhum em dizer que é o seguinte, eu fiz alguns termos de referência, né, para licitação pública, e no meu projeto onde eu trabalhei, eram áreas diferentes, mas todos dentro da esfera econômica, e a auditora olhou para mim e disse, você fez todos esses termos de referência? Sim. E você fez sozinha esses termos de referência?
Não. Sim e não, né? Eu formatei o termo de referência, né? Fiz o esqueleto dele do que eu queria, mas eu fui atrás de pessoas para me ajudar. Ou seja, todo trabalho, quando a gente faz sozinho, é de um jeito. Agora, quando a gente faz a 4 mãos, a 6 mãos, enfim, a várias mãos, ele sai muito mais rico. Então, quando eu fui fazer um termo de referência sobre aeroporto, eu fui atrás de quem sabia de aeroporto. Quando eu fui fazer termos de referência sobre plano de desenvolvimento regional, eu fui atrás de pessoas que sabiam sobre desenvolvimento regional, entendeu? Quando eu fui fazer um termo de referência sobre redesenho de processos de negócios, eu fui atrás de quem entendia sobre isso, né? Então, moral da história, você pode fazer o que você quiser fazer, desde que você esteja disposto a fazer a isto, né? Eu amo essa frase. Só que você não precisa fazer só. Você vai consultar alguém, você vai pesquisar, você vai estudar. Afinal, a gente não pode parar de estudar, não é? Então, o que eu. E aí eu falei para a auditora: não, eu não fiz só. Eu esquematizei o que eu queria e fui atrás, né, de outros órgãos, né, de outras pessoas que me ajudaram a montar esses termos de referência. E foi maravilhoso. Então, quando o auditor faz esses questionamentos, é porque ele quer saber como que aconteceu o processo. Afinal de contas, né, ele vai dar uma opinião sobre aquilo no final. Ele vai ter que fazer um relatório final e ele tem que emitir a opinião dele, não é? Principalmente quando é auditoria externa, tá certo? E aí no relatório dele, quando ele emite a opinião dele, na verdade, existem várias assim formas dele emitir a opinião dele. Não é só o achismo dele, não. Ele fala o que ele sente? Fala, mas ele tem que evidenciar. Ele precisa evidenciar o que ele entendeu, né? A forma do procedimento daquela operação ali, o que aconteceu. E aí ele vai montar o relatório de auditoria dele. E esse relatório, ele precisa ter uma estrutura, né? Vamos dizer assim, uma estrutura mínima necessária para que quem for ler o relatório entenda desde o começo, né? Afinal de contas, qualquer pessoa pode ler um relatório de auditoria, e quando quiser, né? De qualquer organização, desde que esteja publicizado. Então, a estrutura do relatório, ela vai ter que ter uma parte para identificar, né, o proponente, a entidade, vamos dizer assim, vai ter que afirmar quais são os objetivos daquela auditoria, indicar cada demonstração realizada, né, que o auditor está fazendo, principalmente for na área contábil, fazer referência a notas explicativas, tá certo? Porque muitas vezes a contabilidade tem todo um processo, né? Todo um cálculo aí, vamos dizer assim, das demonstrações, só que muitas vezes a explicação dela não está clara lá no cálculo. Então, o que precisa ter? Lá no final tem que ter uma nota explicativa, uma nota de rodapé explicando, vamos dizer assim, ou então uma lauda explicando só de notas explicativas, por isso esse nome, né? Dos fatos ocorridos, tá certo? Tem que especificar também no relatório, é essencial isso, a data da realização. Sabe por quê? Porque se ele não coloca a data, você fica pensando, bem, isso aí foi que ano? Olha como é que eles estavam. No ano seguinte, aquela organização precisa estar muito melhor do que antes, porque no processo de auditoria ele aprendeu alguma coisa, né? Então, o ideal é que no próximo ano essas pessoas já saibam que o auditor vai chegar e vai perguntar isso aqui para mim. Então, peraí, deixa eu fazer da forma correta aqui, que eu já sei que ele vai perguntar isso. Então, eu já vou fazer do jeito que eu acho, do jeito que eu sei que eles vão me perguntar. Então, existe um procedimento, eu vou cumprir o procedimento, né? Então, esse relatório de auditoria aí, ele vai para o dono da empresa, que chamou essa auditoria independente, né? Ele vai para os órgãos de controle, né? Na verdade, os órgãos de controle audita também, né? O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado audita também, né? A área pública, vamos dizer assim.
O Ministério Público também pode auditar, no sentido de checar se os procedimentos estão corretos, né, de uma determinada empresa, de um determinado negócio, enfim, tá certo? E aí, existe uma coisa que a gente chama de testes de auditoria. Ou seja, será que a empresa tem uma linha de produção gigante? Ou esse projeto é gigante e tem muito processo dentro dele. Não vai dar tempo de auditar tudo. Então, o que eles fazem? Eles fazem teste, né? Ou seja, eles fazem uma amostra, por isso que é importante você aprender estatística, né? Eles fazem um cálculo de uma amostra para fazer teste de observância, né? Através de inspeção, de investigação, de observação, tá bom? E também faz testes substantivos, que a gente chama aí de testes, vamos dizer assim, de controle, né? Ou seja, ele usa a ideia da estatística para calcular a amostra para checar, não precisa checar tudo, checa uma parte, que é a amostra. Tá certo? Outra coisa importante que eu queria deixar aqui, aí a gente já está partindo quase que para o final da aula, que são as evidências de auditoria. Quando um consultor pede uma evidência de auditoria, é porque ele quer deixar claro que aquele procedimento está correto. Para não haver dúvidas nenhuma, né? Às vezes, por incrível que pareça, pode ser um e-mail que você enviou pedindo a comprovação de uma nota fiscal. Então, se você tem aquele e-mail, imprime o e-mail, olha, eu pedi essa nota e está aqui a resposta e está aqui a nota. Não veio de qualquer jeito, né? Teve todo um procedimento. Então, como ele trabalha, como ele analisa, audita, ele checa os procedimentos, ele quer saber se o procedimento que você fez está correto ou não. Tá certo? Então, o que é uma evidência de auditoria? É demonstrar, é o fato de demonstrar os processos. E tudo isso vai estar dentro de um relatório. Quando eu falei sobre a amostragem, né, e aí eu vou voltar aqui um pouquinho, é a ideia de que o auditor não tem tempo hábil, né, ele não passa o tempo todo ali, principalmente quando ele é auditor externo. Ele não tem um tempo muito grande, ele tem 3 meses praticamente, 2 meses e meio para auditar muita coisa, o ano inteiro de trabalho, né? 2 meses para auditar o ano inteiro de trabalho é pouco tempo para auditar tanta coisa. Então, por isso que eles fazem amostragem, né? A amostragem auditoria, na verdade, é pegar, bem, eu tenho quantos processos aqui? Quais os mais relevantes? Porque não é de qualquer forma. Então, ele vai ter que fazer uma estratificação dos processos no sentido de, por exemplo, no trabalho onde eu estava, no projeto onde eu estava trabalhando, existiam projetos de alto valor, né? Então, o que os auditores faziam? Bem, eu vou auditar até tantos milhões, né? Ou seja, de 100 milhões até 50 milhões eu vou auditar, né? Ah, não tem mais, não tem nenhum de 100 milhões, é só 99, né? Então, dali para baixo, né, do teto para baixo, entendeu? Até quanto que eu vou começar, enfim, eu vou auditar a partir de 50 milhões até o máximo que você tiver. Isso é uma amostragem, eles estratificaram aí. Ah, professor, então eles não vão auditar valores baixos, não? Também auditam, só que a relevância do trabalho deles, a quantidade de tempo que ele vai ficar, são projetos, né, de alta relevância financeira. Por exemplo, isso aí é uma decisão dos auditores, tá certo? Dentro da amostragem. Porque, na verdade, pessoal, toda auditoria tem risco. Claro que tem, tudo na vida tem, né? E aí, por isso que os auditores precisam, no planejamento ainda, lá no planejamento, identificar os riscos de auditoria. Por quê? Como que ele identifica esses riscos, né? Primeira coisa, para isso ele precisa ter experiência naquela área. E outra, cada área, né, de auditoria que ele vai checar tem riscos diferentes. Uma coisa é um risco de uma obra, auditar uma obra pública. Outra coisa é auditar um procedimento
vamos dizer assim, financeiro, contábil financeiro. Não é outra coisa? É totalmente diferente. Então, eu tenho que ter pessoas capazes de auditar uma coisa, outra pessoa capaz de auditar aquela outra coisa. Ele tem que ter conhecimento sobre aquilo ali, em profundidade, né? E identificar, vamos dizer assim, quais os riscos daquele negócio, o que ele acha que pode dar errado naquela obra ou naquela, vamos dizer assim, naquele tipo de empresa, naquela demonstração financeira contábil daquela organização, daquela atividade, né? Então, ele listando esses riscos, o que vai acontecer na hora da auditoria? Ele vai exatamente em cima dos riscos, dos pontos que ele acha que podem dar errado aquele projeto, que ele acha que vai dar errado aquela evidência de auditoria, ele vai direto lá, entendeu? Então, a ideia dos riscos, né? Existem riscos inerentes ao projeto, inerentes àquela natureza de atividade, mas existem também riscos controláveis, né? Que você pode ter controle sobre eles, mas também tem um risco que é não controlável, ele surge. E aí, o que o auditor vai querer saber? Surgiu esse problema aqui, né, durante o ano nessa empresa. Ele vai querer saber como foi que você saiu dela. Principalmente isso, né? E por quê? Porque isso vai ser uma boa prática, né, para os próximos anos, tá certo? Então, pessoal, falar de auditoria é maravilhoso, eu passaria a noite inteira falando de auditoria. Mas eu queria deixar aqui para vocês, vamos dizer assim, alguns pontos relevantes, né? E aí eu vou convidar vocês para estudar em profundidade esse tema que é maravilhoso, né? Por isso que existem vários auditores. Aqui no Ceará, nós temos o Tribunal de Contas do Ceará, como auditores externos, né? E também temos a Controladoria Geral do Estado do Ceará, que são auditores internos do governo do Estado. A gente tem também um tribunal, a gente tinha também o Tribunal de Contas do Município, também um órgão do Estado, que audita os municípios. E aí, o que aconteceu? O Tribunal de Contas dos Municípios passou a ser controlado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o TCE audita os municípios, as contas dos municípios. E as organizações, as empresas privadas, elas também podem ser auditadas pelo governo, né? Não tem problema nenhum, né? Principalmente quando há denúncia, vamos dizer assim, e aí o Ministério Público intervém. Mas ela também é auditada pelos auditores independentes, né? De organizações que precisam ser organizações, vamos dizer assim, confiáveis, né? Porque senão pode haver fraude contábil e pode haver, e precisa ter, né, quando existe fraude contábil nas organizações privadas e os auditores independentes passam a mão na cabeça dessas pessoas, vai dar um problema muito grande, né, no mercado. Por quê? Porque existem acionistas que confiam naquela empresa, entendeu? Então, existe aí uma história, história com H mesmo, de uma empresa norte-americana chamada Enron. Era uma empresa de telecomunicações. E aí, o que aconteceu? Em 2004, aconteceu uma fraude contábil nessa empresa, né? Você pode estudar mais sobre ela, sobre isso. E aí, o que aconteceu? Os auditores independentes, os auditores internos também passaram a mão na cabeça da empresa, né? Passaram a mão. E esconderam as contas, né? Os fraudes que estavam ocorrendo, né? Internamente. E aí, o que aconteceu? Houve um processo aí horrível, né? De quebra da bolsa norte-americana, porque as ações dela puxou para baixo o preço, né, da ação, os investidores não confiaram mais nela, e aí, claro, tira o seu dinheiro de lá, é lógico. E aí o mercado começou a quebrar nos Estados Unidos nessa época, e sempre é interessante observar que depois de uma grande crise, né, vem algo para responder a isso. E aí a gente começou a estudar, né, o mercado começou a estudar uma forma disso não acontecer mais, que foi a criação da governança corporativa. Então, eu queria convidar você, a partir de agora, além de estudar a auditoria, estudar junto com ela a ideia da governança corporativa. A ideia da existência da governança corporativa é essa:
para haver maior transparência nas informações contábeis das organizações para os acionistas, entendeu? Então, gente, é uma coisa puxando a outra, né? Já dá outro tema de aula aí. Então, eu queria agradecer, né, pela atenção de vocês. Contem comigo se vocês precisarem de alguma informação adicional, né? Quiser estudar mais sobre isso, é um tema muito bom para ser estudado. E a gente se encontra, né, num próximo momento, numa próxima aula, tá certo? Muito obrigada e até lá.